Vamos movimentar a equipe de jornalismo da Rede Alesp, trazendo ela que é jornalista, é repórter, é apresentadora, é locutora e é amicíssima da Caterina Schutte. De quem estou falando? Nossa amiga Julie Stanzioni. Seja bem-vinda, Julie. Oi, Dani. Oi, Kate. Bom dia, boa tarde, né? 12h15 já, boa tarde para vocês. Somos todos amigos, né? Estamos nessa grande família da Rede Alesp. Meninos, vocês sabem o que é LGPD? Alguém sabe aí? Não, nunca ouvi falar. Não, e prefiro nem arriscar. Então vamos lá, muita sopa de letrinha, né, Kate? Vamos lá. Então, o LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma lei federal, ela foi publicada em 2018, entraria em vigor agora em agosto de 2020, mas devido a toda essa loucura de pandemia da Covid-19, ela foi postergada para entrar em vigor apenas em janeiro de 2021. E por que a gente traz essa informação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp? Porque nesse momento em que se vive, né, o mundo, se diz, muitos especialistas estão se questionando se nesse momento era interessante ou não postergar essa medida. Porque o que diz, né, a Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Ela vai regularizar as atividades no tratamento, óbvio, de dados pessoais de pessoas físicas. Então, nós, pessoas, quem compra coisas em sites, quem entra em Facebook corporativo e deixa seus dados ali para algum momento conseguir uma informação ou conseguir comprar alguma coisa, precisa entender como esses dados são tratados. Então, como as empresas privadas e públicas tratam esses dados pessoais de cada um. Então, endereço, CPF, RG, o que a pessoa faz, o que a pessoa não faz. Então, nesse momento, os especialistas dizem que é preciso prestar muita atenção no momento de postergar essa legislação valendo. Por quê? Não sei se vocês se lembram, Dani e Kate, há umas 2, 3 semanas, ficou muito em evidência a questão de: será que vale as empresas de telecomunicação monitorar as pessoas para saber se elas estão em isolamento social? Vocês lembram disso? Muitas pessoas discutiam se isso seria invasão de privacidade ou não. Justamente, Daniel. E aí o que acontece? A LGPD vem justamente para regularizar toda essa questão. Em até que momento, juridicamente falando, é invasão ou não de privacidade? Nesse momento, a LGPD serve ou serviria a partir de agosto para dizer justamente isso, até que ponto as empresas podem usar esses dados das pessoas. Então, é um grande debate nesse momento, porque preferiram justamente, nesse momento, ter uma discussão maior com a sociedade civil, então por isso que foi postergado, e para que as empresas entendam melhor que momento que elas estão e que elas podem usar esses dados. Então, por isso que a gente está trazendo essa informação de que ela foi postergada. Ela começaria a valer agora em agosto, então as empresas teriam sanções, pagariam multas se não estivessem de acordo com a lei, e nesse momento vai se esperar mais 6 meses para que tenham sanções efetivas, e uma das discussões é justamente isso, nesse momento de pandemia, o que pode e o que não pode ser feito. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, vou jogar a bola aí um pouquinho para vocês. Olha, eu acho que neste momento de pandemia, as informações são fundamentais para que o poder público possa, inclusive, direcionar recursos e organizar melhor as estratégias. Não me parece que as informações estão sendo utilizadas para a venda de produtos, para sites de comércio eletrônico enviarem sugestões de tênis, de roupas, de televisores. Não é isso o que está sendo feito neste momento. Eu acho que existem casos e casos. Assim como muitas casas legislativas
aprovaram estados de exceção, calamidade, emergência e por aí vai, eu acho que deve haver uma previsão no texto desta lei que contemple também situações como essa que estamos vivendo, um momento de pandemia. Essas informações sobre o deslocamento e isolamento social são fundamentais. Eu acho que sim, opinião pessoal do jornalista, eu acho que as autoridades devem utilizar essas informações fornecidas pelas empresas de telefonia para justamente embasar as ações de isolamento social. Então, eu acho que é válido e esse texto deve prever situações de extrema necessidade, como, por exemplo, essa que estamos vivendo. Eu gostaria de saber, então, a opinião da minha colega de bancada, Caterina Schutt. Concordo, Daniel, com a sua opinião. Acho bastante coerente. Eu acho que pelo momento que nós estamos vivendo, se faz necessário, então, que a gente tenha realmente, que o governo tenha acesso a essas informações. E eu acredito que fazendo isso com responsabilidade, coerência, ética, ninguém sai perdendo, né? Pelo contrário, a gente consegue, então, direcionar os recursos da melhor maneira, compreendendo realmente a situação em que a gente está vivendo, né, Daniel? Exatamente. Julie, você perguntou, você perguntou Daniel, a nossa opinião. Eu quero saber a sua opinião. Pois é, ia até falar isso. Obrigada pela opinião, por contribuir. A gente está nesse grande debate e eu corroboro com vocês. Nesse momento, há muitas coisas que a gente precisa usar e saber aonde as pessoas estão ou deixam de estar e em que momento eu preciso usar um recurso, em que local do Brasil, que a gente tem uma extensão territorial gigantesca. Então, nesse momento, você coletar dados é importante. E é por isso que também eu concordo nesse postergamento da lei, porque todo mundo vai ter que se adequar. A gente está se adequando a tudo. A gente está trabalhando em casa, remotamente, a gente está conversando muito mais com a tecnologia. Então, nesse momento, se precisa entender até que ponto eu posso ir ou eu posso vir. Então, é muito importante ter mais essa discussão, porque se nesse momento entrasse em vigor a lei, muita coisa poderia deixar de lado e poderia atrapalhar o andamento do combate da pandemia. Então, nesse momento, acho que é necessário, acho que é importante e que todo mundo fale sobre isso. Então, por isso que a gente está trazendo essa informação aqui no Jornal da Rede Alesp. É que às vezes, Dani e Kate, não sei se vocês concordam comigo, às vezes no momento como a gente está de crise, de não saber o que vai acontecer no outro dia, tudo parece ruim. Tudo que é novo é ruim. Não, vamos fazer diferente? Não vamos fazer desse jeito porque não é legal. Mas, às vezes, a gente precisa dar um passinho atrás, respirar fundo e entender que não vão invadir a nossa vida privada, mas eles precisam controlar para onde a gente vai. Infelizmente, o brasileiro tem muito dessa, assim, se não dizer que tem que ser assim, não é. Por exemplo, o uso de máscaras que a gente está tendo a partir dessa semana em São Paulo, se tornando obrigatório. Poderia ser diferente, mas a gente teve que dizer, alguém teve que vir com uma lei e dizer, olha, é obrigatório para isso acontecer. Então, eu sinto que essa questão de dados vai por esse caminho, Dani. Claro, eu acho importante, inclusive, a gente mencionar aqui que outros países do mundo também utilizam estratégias parecidas e fazem uso desse tipo de dado, o dado que é resgatado do celular da pessoa, sem naturalmente identificá-la, mas para criar as estratégias para as autoridades de saúde em meio à pandemia. E aí eu, inclusive, gostaria de saber se você tem algum tipo de informação de algum país, porque eu gostaria de compartilhar com você, Julie, e também com o público que acompanha agora o Jornal da Rede Alesp, que as autoridades de Wuhan, município que fica na província de Hubei, local considerado o epicentro do coronavírus, eles se utilizaram de muitas informações extraídas dos celulares das pessoas e, inclusive, com todas as autorizações legais, eles começaram a monitorar as pessoas e criaram uma espécie de um aplicativo em que você consegue identificar as pessoas ao seu redor
E aí, dependendo do tipo de classificação que essa pessoa recebeu pelo poder público, ela conseguia identificar alguma coisa muito parecida com o que as pessoas utilizam para deslocamentos de carro, que você consegue identificar os carros com aquelas carinhas. A província de Hubei começou a utilizar essa tecnologia em que você conseguia identificar as pessoas. E as pessoas apareciam nesse aplicativo com 3 cores: verde, amarelo e vermelho. Por exemplo, verde é aquela pessoa que não teve coronavírus e também não teve contato com nenhuma pessoa. Então, imagine que a Kate fosse uma pessoa com a indicação verde no aplicativo. Então, eu posso passar ao lado dela com toda a tranquilidade do mundo. Já as pessoas que receberam a classificação na cor amarela são aquelas pessoas que não testaram positivo para o coronavírus, mas tiveram contato com pessoas com a doença. Então, essa pessoa, segundo a autoridade, ela está em alerta. E agora, as pessoas com a classificação vermelha, essas pessoas sim tiveram coronavírus ou estão infectadas. Então, olha só o compartilhamento de informação. Digamos que é um estágio muito mais avançado do que esse estágio que nós estamos aqui discutindo. Então, existem níveis e níveis, e eu acho que a tecnologia, nesse sentido, só ajuda, e a autoridade deve fazer sim uso dessa informação, na minha opinião, para ajudar a vencer essa doença tão complexa que é o coronavírus. Julie. É isso mesmo, Dani. Você falou lá da província, eu te digo que alguns outros países da Europa também já usam esse sistema. Vale destacar que a cidade de Bérgamo, na Itália, que foi ali um dos grandes epicentros na Itália de mortes do coronavírus, eles também começaram a usar, talvez um pouco tardio, mas começaram a usar também um sistema de monitoramento pelo celular. Eu conversei há cerca de uma semana com uma amiga também, que entrou aqui no Jornal da Rede Alesp, a Júlia Pesce, entrou de Madrid, falando sobre isso. Eles começaram também a usar um monitoramento pelo celular e que possibilitou também o governo espanhol, a fazer uma pequena abertura lá nesse final de semana, que foi justamente: você pode sair, ir para a rua até 1 quilômetro de casa, só fruto do monitoramento. Então, é o que a gente está falando, Dani. As coisas vão acontecendo e a gente tem que se adequar, e a tecnologia está aí para ser usada. Uma última informação rapidinho: a questão ainda da Lei Geral de Proteção de Dados, a Alesp também já está se movimentando com relação a isso. Todos os departamentos da casa estão se preparando para esse momento. Eu conversei também com o pessoal lá da informática, o Frederico Portolato, que é o gestor ali da pasta, e ele falava que também a Alesp se prepara para esse momento. Lógico, todo mundo tem que cuidar do dado, né? É isso aí, informações importantes trazidas pela repórter Julie Stanzioni. Muito obrigado por sua participação, viu, Julie? Parabéns, informações muito importantes aqui para o nosso público. Então, agradeço demais a sua participação e esperamos você muito em breve aqui no Jornal da Rede Alesp. Um grande abraço a você. Abraço, Dani, Kate. A Kate que tem um dia longo por aí hoje, né? Com certeza. Tchau, Julie. Obrigada. Um abraço.